Paz do Senhor, amados. Glória a Deus por mais esse dia que o Senhor nos concedeu para estarmos juntos, estudando uma lição preciosa que vem da parte de Deus para os nossos corações nesta manhã. E o título da nossa lição hoje é O Sofrimento do Servo, a Sua Morte e a Sua Ressurreição. Estamos na nossa lição de número 12, já caminhando para o encerramento do trimestre. Então vamos começar a nossa aula de hoje com uma oração e eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos diante do Senhor neste momento, diante da Tua Palavra, com nosso coração aberto para o Teu Espírito Santo. Senhor, instrui a nossa mente para transformar a nossa vida e que o Teu nome seja glorificado, que haja aprendizado, que haja crescimento, que haja maturidade na manhã deste dia pela oferta da Tua Palavra. E nós aqui estamos à disposição do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, porque nós estamos ouvindo. E assim oramos em nome de Jesus. Amém? Bem, o texto áudio da nossa lição diz: porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Já ressuscitou. Não está aqui. Eis o lugar onde o puseram. Marcos 16, 6. E a nossa verdade aplicada diz que ao ser preso, passar pelo sofrimento, morrer na cruz e ressuscitar ao terceiro dia, o servo estava cumprindo o glorioso e perfeito plano de Deus. Este maravilhoso, glorioso e perfeito plano de Deus é o plano da nossa salvação, que só foi possível, que só se concretizou porque Jesus se entregou a este sofrimento substitutivo. Se permitiu morrer a morte de cruz, mas ressurgiu ao terceiro dia e tem feito a sua morada entre nós através do seu Espírito Santo. Vejamos o que diz a nossa introdução. O Evangelho de Marcos também registra Jesus passando por zombaria, passando por escárnio, açoites, aflição, sendo morto na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Porém, tais situações não foram acidentais ou surpresa, porque o próprio servo já tinha revelado aos seus discípulos. Estava cumprindo o perfeito plano divino. E os versículos são esses. Marcos 8, 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Também Marcos capítulo 10, versículos 33 e 34, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele e o matarão. Ao terceiro dia ressuscitará. Então, eles estavam muito bem avisados de todo o processo que sucederia a partir daquele momento. Os capítulos 14 até o 16 de Marcos são os que estão sendo refletidos nesta lição, em alguns dos seus pontos, para nos permitir enxergar toda essa movimentação nos bastidores para tirar a vida de Jesus e para impedir a proliferação do conhecimento a respeito da sua obra e do seu ministério. O primeiro e o segundo tópicos desta lição se dedicarão ao sofrimento do servo que nós chamamos de paixão de Cristo. Na literatura, através de muitos comentários, o que a gente encontra
como referência a esse momento, é essa expressão paixão de Cristo, referindo-se a todo esse sofrimento. Os passos iniciais e a concretização da sua prisão, o julgamento e todos os fatos envolvidos, tudo isso estão descritos no primeiro e segundo tópicos desta lição. No terceiro tópico, nós nos dedicaremos um pouco à reflexão sobre a crucificação em si e a ressurreição. São assuntos longos que com certeza exigem muito mais do que uma hora de aula é capaz de oferecer, mas este é um caminho muito importante a ser trilhado por todo servo e serva de Deus que quiser ter um encontro em graça com o soberano do universo. Nós precisamos realmente saber o que foram estes momentos. Então, a dica é: continue estudando sobre isso depois desta aula. Então, nós vamos pensar um pouco nos eventos finais desta última semana de Cristo na Terra, que culminou com a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Mas vejamos, o tópico 1 tem por título O Sofrimento do Servo, e diz assim a nossa revista: a leitura dos Evangelhos no capítulo 14, versos 1 e 2, deixa transparecer a trama dos principais dos sacerdotes e os escribas, que buscavam ocasião para ver como prenderiam com engano e matariam Jesus em segredo. Bem, o capítulo 14 do Evangelho de Marcos, ele então dá essa sequência à narrativa dos dias finais de Jesus na Terra e a aproximação do seu martírio. Essas intrigas entre os principais do povo começaram a ganhar proporção com o envolvimento dos líderes religiosos. Então, o que nós devemos pensar de Jesus em um primeiro momento é que, ainda que ele tenha nascido de forma sobrenatural, o modo como ele cresceu, como se formou, tudo isso foi completamente natural. O período que vai do nascimento e por toda a infância e juventude de Jesus é chamado de os anos da obscuridade. Nós vamos ver que a humanidade está seguindo o seu curso normal sem se dar conta da existência dele. Ele realmente permaneceu na obscuridade desde o seu nascimento até a sua entrada no ministério. E a humanidade está seguindo o seu curso, sem se dar conta, sem saber que Deus, em carne e sangue, habitava agora no mundo dos homens. Deus estava presente nesta terra e ninguém sabia disso, ou não se dava conta disso. E então vieram aqueles anos em que Jesus se tornou popular. É chamado de anos da popularidade. E nós temos a descrição dos seus feitos milagrosos e sobrenaturais, a sua compaixão misericordiosa, aqueles eventos que marcaram para sempre a presença do Filho de Deus entre nós. Nem que o mundo inteiro queira apagar a memória dos seus feitos, a notícia dos seus feitos, isso é algo que eles nunca conseguiriam. Não apenas a Bíblia Sagrada, mas também a história secular registra os feitos do homem de Nazaré. Porém, com a popularidade, veio também a resistência, o confronto, o desprezo, a aversão. E então Jesus adentra no último ano do seu ministério, que é entendido como o ano da rejeição. Mas agora, a partir do capítulo 14 de Marcos, a gente vê que esse ano da rejeição está por se findar, sendo relatado nesse trecho do Evangelho de Marcos, como também nos demais evangelhos. E isso vai terminar de um modo muito sofrível, além da nossa capacidade de assimilar o que foi realmente a paixão de Cristo e a sua morte expiatória. Bem, o capítulo 14, entretanto, inicia a sua descrição
relatando o feito de uma mulher que foi eternizado não somente pelo seu gesto de amor, mas pelo seu simbolismo de antecipação. Este é o nosso ponto 1.1, que tem por título A Unção de Jesus para a Sepultura. E lendo aqui na nossa revista, nós vamos ver que Marcos nos mostra a devoção de uma mulher de Betânia, que estava presente na casa de Simão leproso, na mesma oportunidade que o servo, ou seja, Jesus. Esta mulher trazia um vaso de alabastro com um unguento de nardo puro de muito valor. Sem se importar com o preço, esta mulher quebrou o vaso e derramou sobre a cabeça do Filho de Deus. Nós temos aqui uma tarefa importante na leitura desta passagem, a de identificar corretamente esta mulher. Nem Marcos e nem Mateus informam o nome da mulher que ungiu Jesus, mas lá no Evangelho de João, João nos conta que ela era Maria, a Maria de Betânia, a irmã de Marta e Lázaro. João capítulo 12, versículos 1 e 3 diz, João aqui não diz na casa de quem estava sendo feita a ceia. Quem diz que era na casa de Simão leproso é o Evangelho de Marcos, de Mateus e de Lucas. Mas João diz que nesta ceia Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa e Maria, como sempre Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou os pés com seus cabelos e a casa se encheu do cheiro daquele unguento. Então Jesus estava na casa de Simão leproso, na cidade de Betânia, participando de um jantar. Simão certamente não era mais leproso. Se fosse, não poderia estar servindo um jantar na sua casa. Se ele ainda fosse leproso, ele tinha que estar afastado da aldeia, longe da família e da sociedade. Se ele foi leproso e não era mais, apenas um milagre pode ter tirado ele de tal situação. Então nós somos aí levados a pensar que esse Simão leproso é um dos que foram curados por Jesus. Bem, em um cenário que já estava tudo pronto e em meio a uma conspiração que já estava armada, surge Maria em cena, demonstrando seu amor extravagante, dispondo sacrificialmente algo de grande valor para o seu mestre. Veja que nas casas das pessoas mais abastadas daquela época, os hóspedes, se fossem hóspedes ilustres, eles eram muitas vezes ungidos com 1 ou 2 gotas de perfume de alto valor. Mas Maria não se contentou com isso. Ela derramou todo o líquido daquele vaso sobre Jesus. Nós vamos ver que Maria aparece 3 vezes nos evangelhos. Em todas as ocasiões, ela está rodeando Jesus, seja aos pés de Jesus para aprender, seja com Jesus para chorar, seja com Jesus para agradecer, mas aqui o seu feito entrou para a história da salvação com um diferencial. Aqui ela está fazendo algo para Cristo, que segundo o próprio Cristo tinha uma representação muito maior do que aquela momentânea. Ela estava ali profetizando a sua morte e antecipando a preparação do seu corpo. Aquele perfume, ele foi avaliado por Judas Iscariotes em 300 denários, isso está em João 12:5. Isso representava o salário de 1 ano de trabalho.
E aí Judas e os demais discípulos ficaram indignados com Maria, considerando seu gesto de amor a Jesus um desperdício. Era demais para eles verem uma mulher sem noção fazer uma coisa assim, né? E Judas criticou Maria por desperdiçar dinheiro. Enquanto que mais tarde a história vai mostrar que ele mesmo desperdiçou muito mais do que isso. Mas aí sobrou para Jesus sair em defesa desta mulher. Deixa, porque vocês estão molestando ela. O que ela fez foi uma coisa muito boa, ela fez uma boa obra. E isso não só foi bom, como também ficou eternizado. E isso deveria ser contado para que outros fossem fortalecidos em seus gestos de bondade, em seu amor extravagante pelo Mestre Jesus e na tentativa de agradar a Deus fazendo a coisa certa do jeito certo. Mas aqui de uma coisa boa, agora a gente passa para uma ruim. E o ponto 1.2 vai falar para nós do servo traído. E aí diz a nossa revista que Judas Iscariotes é o modelo do crente que caminha com o servo, mas que o seu coração está longe dele. No final aqui desse item 1.2, nós vamos ver que foi a inclinação ao dinheiro que fez com que Judas entregasse Jesus aos principais dos sacerdotes. Nós vamos ver, pensando nesse item, que muitos em Jerusalém não hesitariam em trair Jesus. Mas passado quase 2000 anos da sua morte, a traição mais impiedosa, ela tem um nome acima de todos os outros nomes: Judas Iscariotes. Os chefes dos sacerdotes e os escribas principalmente, mas também os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios e outros partidos políticos, civis e religiosos em Jerusalém da época estavam envolvidos nesse conluio. E eles pensavam continuamente numa maneira de prender Jesus, astutamente, ocultamente. Estes homens, eles não suportavam todos os desdobramentos das suas palavras e ações. Muito lhes incomodava saber que Jesus ensinava livremente todos os dias, bem cedinho, para um grande auditório. Agora, o dilema era como prendê-lo com acusações tais que ele não conseguisse sair da sua rede de intrigas. E a traição de Judas Iscariotes foi o que eles precisavam para dar continuidade aos seus planos malignos. E aqui a gente pode observar uma grande contradição. Foi ali, na casa do Pai, no templo de Jerusalém, que eles arquitetaram este plano maligno de matar o Filho. Bem, Cristo introduziu no seleto grupo dos 12 alguém a quem ele previu que seria um traidor e não o evitou. Através da graça efetiva, não o evitou para que a Escritura se cumprisse. Todos os que querem seguir a Cristo são introduzidos na fé, são acolhidos na família da fé, são acolhidos na Trindade Divina, mas permanecer em Cristo e não traí-lo é uma opção que será posta diante de nós a vida inteira. Mesmo ciente de quem era Judas, do que ele faria, onde quer que Cristo fosse, Judas era bem-vindo com ele e os seus. Ele não jantava com os servos, ele jantava na mesa com o mestre. Comia no mesmo prato, bebia no mesmo copo, comeu o pão milagroso com ele. Quando os pães foram multiplicados, comeu a ceia da Páscoa com ele. E isso nos leva a pensar que nem todos os que comem pão com Cristo são de fato os seus discípulos.
Apenas aquele que come o pão e bebe o sangue com discernimento, vive uma vida cristã verdadeira, obedece ao seu Senhor com integridade, com retidão, com santo temor, que se desvia do mal, tem parte com Ele. Isto é válido para todos os tempos. É interessante saber que o valor recebido por Judas para trair Jesus, o valor de 30 moedas de prata, é aproximadamente 10 vezes menor do que o valor de avaliação que ele próprio fez do unguento que Maria de Betânia utilizou para ungir Jesus. A narrativa bíblica também nos informa que Judas Iscariotes esperou o momento mais oportuno para trair o Senhor. Isso acabou acontecendo na noite em que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos no cenáculo e instituiu a ceia do Senhor. Inclusive, a traição, ela é lembrada quando se celebra a ceia até hoje. Se nós lermos em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, que é um versículo que a gente lê toda a ceia, lá está dito: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor, na noite em que foi traído, tomou o pão. Quando caiu em si, consumido pelo remorso, então Judas suicidou-se. Ele concluiu como Caim que a sua iniquidade era tão grande que não poderia ser perdoada. O que supomos não ser o caso aqui, haja vista que entre os salvos por Jesus Cristo também se encontram traidores de Cristo e assassinos, mas ele estava aterrorizado e as maldições preditas no livro de Deus o levam a esse movimento desesperado. Veja o Salmo 109, os versos 17 e 18 diz: visto que amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Assim como não desejou a bênção, ela se afaste dele. Assim como se vestiu de maldição como de uma roupa, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Aqui está dizendo que infeliz é a pessoa que se atira no inferno em busca de alívio para a sua alma culpada e a sua consciência acusadora. Aquele que despreza a bênção encontrará a maldição com certeza. E então, o item 1.3 nos fala que o corpo do servo agora está prestes para ser oferecido vicariamente. A palavra vicário quer dizer substituto. Então, o corpo de Cristo está prestes a ser oferecido substitutivamente em favor dos pecadores. E aí, neste item, nós chamamos atenção para a última Páscoa, e aqui a revista diz que é oportuno lembrar que a festa da Páscoa era uma das mais importantes para o povo judeu. Mais à frente, diz o comentarista, foi na noite que antecedeu a sua morte que Jesus e seus discípulos comeram a última Páscoa, quando então o Mestre instituiu a Santa Ceia, pois ele possuía o entendimento de que seu fim estava próximo. O Filho do Homem que se fez servo estaria, assim como no Egito, desprendendo do seu povo, não mais da escravidão humana, entretanto, do cativeiro das astúcias de Satanás. Observe que a última Páscoa que Jesus participou com seus discípulos na véspera da crucificação foi também a primeira ceia do Senhor. Aliás, a Páscoa sempre era celebrada na sexta-feira, mas Jesus antecipou a Páscoa para a noite da quinta-feira, porque na sexta-feira ele seria o Cordeiro da Páscoa. E aí, nós vamos entender com isso que esse rito sagrado, o sacramento da ceia do Senhor, não foi uma nova festa,
mas foi exatamente o cumprimento das promessas feitas por ocasião da Páscoa. Nós temos uma mesa da Páscoa com vários elementos postos. A Páscoa estava preparada segundo os moldes judaicos. Entre os vários elementos que estavam naquela mesa, o cordeiro assado, ervas amargas, frutas, pães e vários elementos montados ali para uma ceia que realmente atendesse todos os discípulos de seu mestre. Jesus separou 2 elementos. Ele separou o pão sem fermento, ele separou o suco da vide e ele diz: este agora é o meu corpo, este agora é o sangue que será derramado. Então, nesse gesto simbólico, Jesus estava instituindo um novo ritual que deveria ser celebrado pelo seu povo desde então. Não mais a Páscoa judaica, mas a ceia do Senhor Jesus, que deveria ser celebrada em sua memória. O que nós vamos ver aqui é que a instituição da Páscoa ela encontra-se em Êxodo no capítulo 12. Também em Êxodo, capítulo 13, verso 14, diz: e quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que é isso? Você dirá para ele: o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, da casa da servidão. Por isso a Páscoa seria um memorial perpétuo para todos os filhos de Israel. Mas o Cordeiro da Páscoa era indiscutivelmente uma figura de Cristo, como nos ensina a passagem de 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, onde nós podemos ler: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E então esse Cordeiro da Páscoa nos é apresentado sobre 2 aspectos. Esse Cordeiro da Páscoa, ele é o fundamento da nossa paz. Esse Cordeiro da Páscoa também é o centro da nossa unidade. Enquanto os israelitas estavam celebrando a Páscoa lá no Egito, eles estavam em paz. A situação era caótica. O que estava ao redor deles era morte e destruição. O anjo da morte estava passando pela terra do Egito, mas aqueles que estavam ao redor do Cordeiro, cujo sangue derramado foi passado nos umbrais e na verga das portas, estavam em paz. Então esse Cordeiro é o fundamento da nossa paz. Nós estamos em paz porque estamos debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. O que dava paz aos israelitas era a certeza de que os olhos do Senhor estavam postos sobre aquele sangue e que o próprio Deus sabia apreciar o valor deste sangue. Isso tranquilizava o coração. O sangue estava fora da porta. O israelita estava trancado dentro de casa. Ele não via aquele sangue, mas Deus estava vendo o sangue derramado e isso era perfeitamente suficiente. Tudo que Deus precisa ver é a presença do sangue na minha vida e na sua vida. Então, desde este momento em diante, a Páscoa também se tornou um centro de comunhão. Ela é o fundamento da paz, daquele que se encontra debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro, mas ela também é o centro de comunhão. Os israelitas, eles estavam sendo salvos somente pelo sangue. Apenas o sangue salva. É pelo sangue bendito de Cristo que nós somos lavados, purificados e livres da condenação da morte. Nós recebemos a salvação pelo sangue. E aí nós somos salvos pela graça mediante a fé. Porém, o objeto em volta do qual eles estavam reunidos era o cordeiro que foi morto e que estava ali assado, né? Igualmente sucede conosco. O fundamento da nossa paz também é Cristo. O sangue do Cordeiro constitui tanto o fundamento da nossa ligação com Deus, mas ele também promove a comunhão uns com os outros.
É em torno do Cristo morto que nós nos reunimos. Nós vamos ver que o Senhor é o nosso centro. Havendo achado paz pelo seu sangue, nós reconhecemos que Ele é o nosso grande centro de reunião. Ele é o laço que nos une. Lá em Mateus 18:20 diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Nós estamos unidos e reunidos em Cristo, por Cristo, com Cristo e nada além disso. O Espírito Santo é que promove essa reunião. Cristo é o único objetivo em volta do qual nos reunimos. O Espírito Santo é o que promove esta reunião. E a nossa assembleia, assim convocada, ela deve ser caracterizada pela santidade, de maneira que o nosso Deus possa habitar em nós. Então, irmãos, o Espírito Santo ele só pode nos reunir para Cristo, em torno de Cristo. O Espírito Santo ele não vai nos reunir em torno de um sistema. O Espírito Santo não vai nos reunir em torno de uma figura humana, de um nome, de uma doutrina, de uma ordenação. O Espírito Santo nos reúne em torno de uma pessoa. E essa pessoa é o Cristo glorificado no céu. E é isso que deve dar um caráter peculiar à Assembleia de Deus divinamente convocada para reunir-se em torno do Cordeiro que foi morto. Amém, igreja? Consegue entender o alcance deste ensinamento? Passamos então ao segundo tópico da nossa lição. O título é: o servo está prestes a ser ferido. E aqui diz a nossa lição: Jesus, sabedor de que era chegada a sua hora, preocupou-se em dar as últimas instruções e conselhos aos seus discípulos. Marcos registra a advertência de que Jesus fez em particular a Pedro, dizendo que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele o negaria 3 vezes. Marcos 14, 27 a 30. Palavras estas que não foram muito bem aceitas por Pedro. Então, as particularidades deste capítulo 14 de Marcos vão sucedendo e mostrando os desdobramentos dos momentos finais de Cristo na terra. E aí nós falamos aqui da negação de Pedro, para em seguida refletir sobre o Getsemane, a prisão, o julgamento e a condenação, que são os outros assuntos deste item. Bem, segundo nos escreveu Lopes, Pedro foi um líder incontestável entre os seus pares. Ele foi um líder antes da sua queda e um líder depois da sua restauração. Pedro, porém, estava demasiadamente seguro de si. Ele era capaz de alçar os voos mais altos para depois despencar das alturas. Ele era capaz de fazer os avanços mais audaciosos para depois dar marcha ré com a mesma velocidade. Ele era capaz de prometer uma fidelidade irrestrita para depois cair nas malhas da covardia mais vergonhosa. O caso de Pedro vai ser melhor detalhado no Evangelho de Lucas. Antes de Pedro tornar-se um apóstolo cheio do Espírito Santo, um pregador ungido e ousado, ele revelou a sua fraqueza e chegou ao ponto extremo de negar a Jesus. A sua queda foi vergonhosa, as suas lágrimas foram amargas, mas a sua restauração foi completa, e isso é o mais importante, e isso é o que precisa ficar registrado em nossas mentes. E ninguém pode dizer, se for inteligente, desta água eu não beberei. Concordam comigo? Pois é, Pedro subestimou a ação do inimigo e superestimou a si mesmo. Ele colocou uma exagerada confiança no próprio eu
E aí começou a sua derrocada espiritual. Mas, acordado do seu torpor, ao cantar do galo, restou a Pedro retirar-se e chorar amargamente, coberto de vexame, de tristeza por si mesmo e a sua insensatez, e cheio de sentimentos muito ruins. Ele saiu imediatamente do local, carregando sobre si o olhar de Jesus, como nos diz o Evangelho de Lucas, e como deveria estar triste aquele olhar. Bem, a diferença entre Pedro e nós é que hoje muitas vezes nós não captamos este olhar triste. E aí, com certeza, já se mostrou contristado muitas vezes por nossas atitudes. Pedro teve a sua chance de reverter a situação, mas nós, irmãos, não devemos correr esse risco. Então vejamos, 2.1, o servo no Getsemane. E aí a revista vai dizer pra gente que Marcos narra que na noite em que seria preso, Jesus orou 3 vezes no jardim do Getsemane. Mais à frente diz que enquanto ele orava, os seus discípulos dormiam. Enquanto os seus discípulos dormiam, o servo angustiava-se em oração profunda, rogando ao Pai que, se possível, passasse dele este cálice. E aí, a gente fica bravo quando lê isso, né? Como assim? Na hora extrema, da maior dor, da maior depressão, Jesus convidou seus discípulos para orar com ele, e nem isso eles foram capazes de fazer. Bem, a narrativa de Lucas, ela é mais sensível quando fala dos discípulos dormindo, porque eu vou ler para vocês aqui Lucas, capítulo 22, o versículo 45, eu estou lendo na Nova Versão Internacional, e aqui diz: e ele, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos, e ele encontrou-os dormindo de tristeza. Então Lucas manifesta um pouco mais de sensibilidade sobre esta questão de que os discípulos estavam dormindo naquele momento, movidos pela depressão. Eles já vinham sendo avisados desse final doloroso. E aqui Lucas nos fala que enquanto Jesus orava e sofria, os discípulos dormiam, mas não era um sono natural, era um sono de tristeza, um sono de depressão. Vejamos que nós lemos na palavra de Deus que depois de cantar um hino, saíram eles e seus discípulos para o horto, o lugar chamado de Getsemane, onde Jesus orou em agonia, ciente do que estava por suceder. Depois de cantar um hino, que hino? Todo o ritual da Páscoa judaica, nós temos a menção do Cântico dos Salmos de Halel, o Cântico dos Salmos do 113 ao 118. Havia os salmos que eram cantados antes, durante e ao final da celebração da Páscoa. Então a gente entende, pode fazer essa leitura, que este hino que eles cantaram muito provavelmente foi o hino 118, que é o último dos salmos de Halel. Depois você leia o Salmo 118 para você ver o que Jesus cantou antes de sair em direção ao Getsemane. E aí, o sofrimento de Jesus começa ali. Ele sozinho em oração no Getsemane. Continua na sua prisão, nos julgamentos religioso e civil que ele foi forçado a suportar, nos açoites desumanos que ele sofreu por parte dos soldados romanos, mas é o suplício do Getsemane que ocupa o nosso pensamento neste momento.
Lucas 22:44 vai dizer que, posto em agonia, ele orava mais intensamente, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Nós devemos nos perguntar: qual é exatamente o motivo da agonia de Jesus neste momento? Em um sermão proferido no dia 18 de outubro de 1874, no Tabernáculo Metropolitano, na Inglaterra, Charles Spurgeon pregou sobre essa agonia especificamente, e no modo de entender dele, essa profunda angústia e inquietude não era causada por nenhuma dor física. Por quê? Porque Jesus estava muito familiarizado com o sofrimento e a dor, e ele próprio sabia o que ele haveria de passar. Ele mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e nunca queixou de nenhum sofrimento físico. Também sabemos, como está escrito, que houve momentos de sensibilidade na vida de Jesus, que Jesus até chorou. Está registrado que Jesus chorou. Mas ali no jardim não havia nenhum funeral, nada que pudesse provocar uma dor, uma angústia em Jesus em relação a esses temas. Ele também não estava sofrendo ali, se lembrando de ofensas passadas, pelas afrontas que lhe quebrariam o coração. Tudo isso ele tinha conhecimento, ele viveu os abusos da injúria, do desprezo, e tudo isso ele enfrentou valorosamente. Então, o que estaria realmente provocando essa angústia em Jesus a este ponto? Ainda que para Deus apenas as suas angústias sejam plenamente conhecidas, ainda que nos falte condição e intelecto para entender com profundidade toda a extensão do seu sofrimento e depressão, ainda que a nossa sensibilidade seja precaríssima e não alcance nem de longe aquilo que leva uma pessoa a suar gotas de sangue devido a comoções internas, nós podemos afirmar, como os comentaristas bíblicos mais proeminentes afirmaram, que o Pai o colocou ali para sofrer por nós. E era exatamente esse o momento em que o Senhor teria que tomar um certo cálice da mão do Pai. Getsemane era um lugar de prensar azeite, era um lugar de árvores de oliveiras, ali no Monte das Oliveiras, e ali o que nós temos no Getsemane é exatamente um local de preparar um lagar de azeite, uma prensa de azeite. E foi neste lugar de azeite, onde as azeitonas eram esmagadas, que Jesus experimentou a mais intensa e cruel agonia. Ali a sua vida foi moída, ali ele foi esmagado sobre o peso dos nossos pecados, ali também o seu corpo foi golpeado e ali ele suou sangue. Ali ele enfrentou a fúria do inferno e ali também ele enfrentou o silêncio do céu. E eu estou propensa a crer que este silêncio do céu, o abandono do Pai que ele enfrentaria, seja um dos principais motivos desta agonia intensa. E diz o relato de Lucas que então apareceu um anjo do céu e o fortalecia. Nós cremos na existência dos anjos, porque assim nos ensina a palavra de Deus. A experiência comprova a verdade revelada e a nossa fé é confirmada. Para um ser humano iluminado pelo Espírito Santo, é razoável que Deus tenha a seu serviço tais seres espirituais, e a palavra de Deus em Hebreus 1, 13 e 14, inclusive nos diz que eles são espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, sim, diz o Evangelho de Lucas que um anjo esteve ali e o confortava. Todavia, os anjos não possuem poder, não possuem autoridade para reverter os propósitos divinos.
Tudo que esse anjo podia fazer por Jesus, naquele momento, era confortá-lo, fortalecê-lo, nada mais. E então, diz o 2.2 que o servo é preso. Olha o que diz aqui a nossa revista. Marcos pronuncia aqui: enquanto o servo ainda falava, veio Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, ao Getsêmani, acompanhado dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, e com eles veio uma grande multidão com espadas e varapaus, que seriam aí o cajado e o bordão. E Judas acertou com a liderança judaica que aquele que ele beijasse seria o Cristo. Irmãos, o momento da prisão de Jesus ocorreu ainda de madrugadinha, no final da quinta-feira, enquanto Jesus advertia os discípulos quanto à oração. Se nós lermos Marcos 14, do 35 ao 42, é isso que a gente vai encontrar. Judas, ele conduziu toda a guarda do templo, os anciãos e os principais sacerdotes até o lugar onde Jesus estava. Isso não era de conhecimento público de onde Jesus se reuniu com os discípulos para realizar a ceia, mas era de conhecimento de Judas, que foi ao templo e que conduziu então aqueles que queriam prender Jesus até o local exato. O sinal combinado para a indicação era de que a pessoa a ser presa, o sinal combinado para a indicação de que a pessoa a ser presa era Jesus, foi a saudação com um beijo, porque isso era necessário. Judas o conduziu ao lugar onde Jesus estava, mas era de noite, noite densa, sem nenhuma iluminação, e eles não podiam prender a pessoa errada em hipótese alguma. Então, o sinal seria aquele a quem Judas beijasse. Os evangelhos são claros ao afirmar que Judas traiu Jesus por ganância, por dinheiro, acertando então com os principais sacerdotes o pacto da traição. Nesse momento, os discípulos até tentaram reagir rapidamente. Senhor, nós iremos feri-los à espada? Pedro até desferiu um golpe de espada em Malco, um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe as orelhas. Veja que o Evangelho de Marcos não dá nome para esse personagem, e o Evangelho de João é que vai fazer isso. Isso está em João 18, 10 e 11. É lá que nós vamos saber que essa pessoa é Malco, que ele é um servo do sumo sacerdote, ou seja, na prisão de Jesus não é apenas a guarda do Império Romano que está ali efetuando aquela prisão, como também os líderes religiosos da nação de Israel. O profeta Zacarias havia profetizado acerca deste momento, e o próprio Cristo vai usar as palavras de Zacarias. Lá em Zacarias 13:9 está escrito: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é meu companheiro, diz o Senhor dos exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E em Marcos 14, 27, nós vamos ler: e disse-lhes Jesus: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Bem, é provável que Jesus tenha sido preso em torno de 1h antes da meia-noite da quinta-feira, e tudo o que lhe sucedeu desde então até o alvorecer da sexta-feira foi cercado de tumulto, de confusão, foi extrajudicial e atentou gravemente contra todos os preceitos em vigor na lei dos judeus. O direito judaico, por exemplo, não admitia julgamento noturno em hipótese alguma. Ele era considerado ilegal. E no ordenamento jurídico em Israel, o juiz ele era instituído muito especialmente como protetor do réu. Então a ilegalidade do julgamento noturno foi agravado pelo escândalo das testemunhas falsas
que foram aliciadas pelo próprio juiz. Aquilo que começou ali no alto do Monte das Oliveiras de forma tumultuada, envolvendo um beijo de traição, uma turba ensandecida armada de bordão e de cajado, o desatino entre os discípulos, uma orelha decepada e novamente restaurada em seu próprio lugar, na hora e no poder das trevas, vai estender-se noite adentro em um julgamento injusto, ilícito, imoral e covarde. 2.3, nós vamos passar agora ao julgamento e à condenação do servo. Diz aí a revista que as circunstâncias do julgamento de Jesus mostram o que há de mais perverso no coração do homem. Mais adiante diz, estava tudo armado naquele julgamento para que a sua condenação acontecesse. Antes dele entrar em julgamento, a sua condenação já havia sido decretada. Jesus foi levado primeiro ao sumo sacerdote, ali se juntou todos os principais dos sacerdotes e as pessoas mais importantes, como os anciãos e os escribas, e aí eles começaram a tentar levantar provas contra Jesus para o matarem, alegando justiça. Todavia, os únicos testemunhos que conseguiram foram falsos, clara e escandalosamente falsos. Daí a Marcos 14:55. Irmãos, em todos os julgamentos pelos quais Jesus passou, ele não teve a justiça do seu lado. Eu vou dizer de novo. Em todos os julgamentos pelos quais Jesus passou, ele não teve a justiça do seu lado. Não há como saber por que exatamente isso aconteceu desta forma, mas o que podemos compreender é que houve, de fato, um verdadeiro equívoco judicial. E ainda assim Jesus saiu do pretório romano carregando a sua cruz. De Anás até Herodes, o julgamento de Cristo é o espelho de todas as deserções da justiça, que muitas vezes é corrompida por facções, por demagogos e pelos governos. Uma coisa ainda é que a história premiou dignamente esse modelo de suprema covardia da justiça. Foi justamente sobre a cabeça daqueles de alma pequena que recaiu antes de tudo, em perpétua infâmia, o sangue do justo. Mateus 27:25 diz que aqueles que o conduziram a esta situação gritaram que o seu sangue caia sobre as nossas cabeças e dos nossos filhos. Então justiça se fez. E o sangue de Cristo literalmente caiu sobre a cabeça dos israelitas e dos filhos deles nos anos 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída, o templo queimado e a mortandade que se tem notícia nesta época é espantosa. Mas vejamos, caminhando já para a finalização, o terceiro tópico da nossa lição nos fala da crucificação e ressurreição. Irmãos, esses dois temas, eles são grandiosos. Eu penso que não deve passar um culto sequer de Santa Ceia na nossa vida sem que a gente pense nisso. Aqui no final, na revista, no final da introdução desse ponto 1, diz: Pilatos, querendo agradar a multidão, soltou Barrabás e entregou Jesus para ser crucificado. E o comentarista ainda diz: que triste, ao ler Marcos narrar que o povo escolheu Barrabás. Bem, quanto a essa pena de execução, ela não poderia ser aplicada pelo Sinédrio judaico. Então, o Sinédrio fez de tudo para que Jesus fosse condenado com pena máxima, tanto junto a Herodes quanto junto a Pilatos. Como era costume soltar um preso por ocasião da Páscoa, Jesus os fez decidir entre
Pilatos os fez decidir entre Barrabás e Jesus. A multidão escolheu soltar Barrabás. E aí isso realmente é algo muito constrangedor historicamente. Por quê? Porque esta questão ela prevalece como exemplar até os dias de hoje. Continua sendo muito perigoso e complicado deixar que a voz do povo decida sobre as questões mais importantes da vida e sobre as questões envolvendo a verdade e a justiça. Ainda mais quando este povo está sendo exaltado e manipulado por pessoas que perverteram a verdade, a justiça e o direito. Vamos nos lembrar disso. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do povo. A voz de Deus é a voz de Deus. E nem sempre, quando o povo grita, ele está falando orientado pela voz de Deus. Muito pelo contrário. Então, sim, continua sendo muito perigoso deixar que o povo decida sobre as questões mais importantes da vida, sobre a verdade, sobre a justiça, ainda mais quando este povo está em estado de exaltação e manipulado por mentes ardilosas que pervertem a justiça e o direito. Passemos então à crucificação do servo no 3.1 e aí a revista traz para nós o seguinte conteúdo. Para nos fazer compreender o caminho traçado por Jesus antes da crucificação, Marcos narra que a preparação para o ato foi um momento de aflição e amargura, onde Cristo teve que enfrentar a chacota, a desonra, e aí ele continua falando e fazendo algumas outras considerações. Quando a gente chega nesse ponto, a gente já discutiu algumas coisas anteriormente, mas o que a gente vê aqui é que Pilatos estava convencido da sua inocência. E a raposa do Herodes também sabia muito bem disso. Então Pilatos tomou meias medidas e, em uma ação covarde, ele diz: vamos primeiro castigá-lo e depois soltá-lo. Mas pensem comigo, qual é o tribunal humano que ordenaria que uma pessoa sabidamente inocente fosse primeiro açoitada, castigada? Bem, algo mais que nós precisamos chamar a atenção a respeito desta questão da crucificação do servo. Quando foi dada a ordem da crucificação, os soldados romanos se uniram em torno de Jesus, o despiram, o cobriram com uma capa de escarlate, teceram uma coroa de espinhos, puseram na cabeça dele, na mão direita dele colocaram uma cana, ajoelharam-se diante dele zombando e dizendo: salve o rei dos judeus. Cuspiram nele, tiraram a cana da sua mão, bateram com essa cana na sua cabeça e, depois de terem zombado, escarnecido, despiram-lhe o manto, puseram as suas vestes e o levaram para ser crucificado. A coroa de espinhos era uma sátira à coroa de louros que César usava. Provavelmente eram espinhos mais compridos e pontiagudos que poderiam entrar na fronte e no entorno da cabeça de Jesus. A cana na mão era para servir como cetro, mas certamente mais frágil que o cetro de César. E aí, depois que cuspiram nele, usaram essa cana para bater em sua cabeça. Mesmo que fosse uma cana mais frágil, até mesmo flexível, imagine o que foi isso, tendo na cabeça uma coroa de espinhos. Irmãos, não dá para imaginar o tamanho dessa dor sofrida ali pelo nosso Cristo. E então, depois de passar ali naquele pátio, naquele patíbulo de horror, onde Jesus sofreu
aquela dor, aquela aflição, aquele martírio, de uma forma indescritível, foi encaminhado, chegou até o Gólgota, o lugar chamado de Caveira, e ali foi crucificado. São muitos os eventos em torno disso que nós deveríamos saber com mais profundidade. Depois que crucificaram Jesus, eles repartiram as vestes dele, lançaram sorte para o que foi dito pelo profeta. Puseram em cima, na sua cabeça, uma placa acusatória, onde estava escrito: "Este é Jesus, o Rei dos Judeus." E isso foi escrito em todas as línguas conhecidas da época. Enquanto eles cuidavam que estavam zombando, na realidade, essa era a maior de todas as afirmativas que estava sendo feita até aquele momento. E ele ficou ali, de 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, quando rendeu o seu espírito. Neste momento a terra estremeceu, houve um terremoto, trevas total, mortos ressuscitaram e ali o Filho de Deus morreu. Nós ainda precisamos pensar que a tortura da cruz era a forma de punição mais horrenda, desumana e sem misericórdia que jamais foi inventada pelo homem. Há um hino que diz sobre a cruz de Cristo: "Eu quero tomar o meu lugar." Mas, irmãos, por instinto, nós tomaríamos o seu lugar em qualquer parte, menos ali. Ali vemos claramente demonstrada a iniquidade do homem. É na cruz que encontramos a nossa natureza vil, as nossas propensões ao pecado, as nossas expressões de maldade. Todos nós somos os responsáveis pela morte de justo. E o Calvário mostra como os homens podem ir longe no pecado e também como Deus pode ir longe para salvá-los. A crucificação de Cristo e a nossa crucificação juntamente com Cristo, elas se tornam a medida para a recuperação plena do ser humano. Somente os justificados pela cruz podem ser vivificados pela ressurreição. E quando nós contemplamos pela palavra de Deus os efeitos poderosos do Calvário, nós somos atingidos em cheio, no cerne dos nossos problemas. Porque o método de Deus para a cura das nossas almas se revela no íntimo pela eficácia do Cristo crucificado. A cura interior só acontece de verdade quando consideramos a cruz em nosso interior como um instrumento que mata o ódio, que mata a amargura, a inveja, o medo e todos os sentimentos que fazem adoecer a alma. Uma frase para pensar neste dia: quem na verdade contemplou a cruz de Cristo e viveu com ele a realidade da cruz, não pode jamais falar em casos sem esperança. Então vamos ao 3.2, o sepultamento do servo, e aqui nós lemos que Marcos narra que um senador honrado por todos, por nome José de Arimateia, que aguardava o reino de Deus, se dirigiu ousadamente a Pilatos sem hesitar, pediu o corpo do servo e mais adiante vamos ler que Pilatos aceitou dar o corpo a José. Quando pensamos no sepultamento, nós haveremos de nos lembrar que apenas as mulheres ficaram até o fim, ao pé da cruz, onde Jesus do alto podia vê-las. Na verdade, era um grupo pequeno que estava a poucos passos dele, e não seus discípulos. Eles estavam não se sabe onde, apenas João permaneceu ali com as mulheres, mas elas estavam ali com as suas fragilidades, com seus temores, com as suas angústias profundas, mas ali, ao pé da cruz com seu mestre. Cumprindo-se o processo da crucificação,
a sua morte declarada, então o corpo foi retirado da cruz e colocado num sepulcro. Isso só poderia acontecer mesmo por uma predição profética, porque nenhum crucificado poderia ser enterrado com dignidade. Na verdade, eles não eram nem enterrados. Os condenados nesta época eram jogados num vale que tem por nome Geena, onde o fogo ardia dia e noite. Mas Pilatos deu ordem para que seu corpo retirado da cruz pudesse ser sepultado honrosamente. Há muita coisa a se dizer a respeito das últimas horas de vida do Senhor, as suas horas em que ele esteve naquela cruz, todo o processo envolvendo a crucificação, a morte, o sepultamento. Mas a gente não tem tempo hábil disso. Para isso, vamos apenas dizer que José de Arimateia e Nicodemos precederam aí o processo de preparação do corpo conforme o costume dos judeus. Isso está melhor esclarecido em João capítulo 19, os versículos 38 e 40. E a partir do momento do seu sepultamento, aquela sepultura foi fortemente guardada por soldados romanos durante aqueles 3 dias. Ela foi fechada, lacrada, selada, e ali ficavam guardas dia e noite por causa da predição do próprio Cristo de que no 3º dia ele ressuscitaria. Bem, ele foi para lá no final da sexta, ficou o sábado o dia inteiro, e todo mundo, inclusive os discípulos, acreditavam que Jesus Cristo estivesse tão somente morto. Mas não foi assim. Veja bem, o 3.3 nos leva a meditar sobre a ressurreição do servo, o último ponto da nossa lição de hoje. E diz aqui que pela manhã de domingo, mesmo preocupadas acerca de como removeriam a pedra do sepulcro, as mulheres foram ao túmulo. Marcos descreve que estas mulheres presenciaram um jovem sentado à direita, vestindo uma roupa branca comprida. Ficaram espantados. Nesta hora, o anjo do Senhor disse as palavras mais belas e doces para um cristão: o servo ressuscitou. O sacrifício das mulheres foi levantar cedo, Quando Jesus foi tirado da cruz, elas o acompanharam até a sepultura. Quando saíram dali, voltaram correndo para suas casas para preparar especiarias, porque a partir de 18 horas já teria início o Shabat. E durante todo o dia de sábado elas não poderiam fazer nada disso. Então, elas fizeram todo esse trabalho de deixar tudo pronto, porque na madrugada do domingo, elas então se reuniram e caminharam em direção ao sepulcro. Isso foi uma grandiosa oferta de amor. Elas levavam consigo especiarias porque elas acreditaram que contribuiriam assim para a preservação do corpo morto de Jesus. Elas não tinham nem ideia se conseguiriam, se haveria alguém para remover a pedra, se todas elas juntas conseguiriam remover a pedra, ou se fariam isso, se alguém faria isso a pedido delas. Mas elas não pensaram no impedimento, elas simplesmente foram. E aí, quando chegam lá, o que elas encontram? Uma pedra removida e um túmulo vazio. A poderosa mensagem extraída de um túmulo vazio é a ressurreição. Muitas conjecturas foram levantadas em torno do sepulcro de Jesus, mas o que nós temos e que podemos afirmar é que pessoas desaparecem e nunca mais são vistas, o seu sumiço fica sem explicação. Mas o problema de Jesus não é que ele tenha desaparecido do túmulo.
é que ele começou a ser visto por muita gente, em muitos lugares. Na época bastaria 2 ou 3 testemunhas para prestar um testemunho ocular. A Bíblia diz que só numa ocasião ele apareceu a mais de 500. Então, mesmo que a história tente afirmar que Jesus não ressuscitou, não é esse o testemunho das Escrituras, não é esse o testemunho das testemunhas oculares, não é isso que nós sabemos historicamente, inclusive. Bem, uma vez que as mulheres não encontraram o corpo do Senhor, a afirmativa é que após a sua ressurreição, Jesus apresentou-se com o mesmo corpo físico que recebera ao humanizar-se. Foi uma ressurreição do corpo, não uma ressurreição da alma. Uma ressurreição para a imortalidade, que é diferente de quaisquer conceitos errôneos que prevalecem até então. Inclusive, isso aqui para nós é uma explicação de como será o recebimento de um corpo glorificado, mas que manterá as mesmas características do corpo que se teve anteriormente. Mas a mensagem principal é: Cristo vive. Jesus Cristo está vivo. Enquanto nós tivermos a nossa cota de problemas e inimigos nesta vida, coisas ruins poderão acontecer conosco ao longo da nossa existência, mas nada se compara ao sofrimento pelo qual o Senhor Jesus passou. E também nada há de tirar de nós a viva esperança da ressurreição ao final de todas as coisas. Cristo está vivo. E esta é a maior notícia de todos os tempos. Lemos em 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos são os ganhos, os resultados da ressurreição. Muitas coisas aconteceram e acontecem justamente por causa da ressurreição de Cristo. Mas certamente a mais importante de todas elas é: com a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a nossa própria ressurreição de entre os mortos. Está nos garantido que nós haveremos de ressurgir de entre os mortos. E o Espírito Santo já foi dado como o penhor, como a garantia de que tudo isso que Jesus prometeu, fez e continuou fazendo, é direito nosso adquirido. Então, com a sua ressurreição, com a ressurreição do nosso Cristo, nós temos a nossa própria ressurreição garantida. E com isso nós concluímos de que essa lição tratou do sofrimento vicário de Cristo, sua traição, condenação, crucificação, morte e ressurreição. Aí nós vamos ver que o estudo deste momento histórico crítico, ele está para sempre marcado na história da humanidade e precisa fazer todo sentido para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, é um momento muito importante para nós pensarmos nisso e ampliarmos o nosso conhecimento a esse respeito. O Espírito Santo quer nos instruir a nossa mente para transformar a nossa vida. E nós precisamos ter sede da palavra, vontade de ler a palavra, vontade de conhecer a palavra, saber de todos esses relatos, fazer aí imaginativamente na nossa mente um cenário, observar esses protagonistas e estas histórias, aprendendo com elas que o propósito último é a nossa salvação. Tudo isso Jesus sofreu para nos salvar e nos garantir uma eternidade com Ele em glória. Louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo teu sacrifício na cruz, porque o Senhor morreu em nosso lugar.
O Senhor não fugiu do sofrimento, da tentação. O Senhor suportou tudo corajosamente, valorosamente. Nem do abandono, da separação do Pai. O Senhor, então, persistiu até o fim, para que hoje eu pudesse ser livre, livre da condenação e da morte eterna, livre para ser recebida novamente na comunhão da Trindade, sem mácula, sem ruga, nem coisa nenhuma que possa me separar da Tua presença santa. É através do Senhor que nós fomos novamente adotados por Deus e recebidos na comunhão da Trindade. Obrigada, Jesus. Não existe palavra humana para te agradecer pelo teu sacrifício e morte, para te agradecer por aquela cruz e pelo sangue derramado. Mas eu me coloco debaixo da cobertura deste sangue. Eu me coloco, Jesus, debaixo da cobertura deste sangue. E eu peço que Ele esteja sempre sobre a minha vida e dos meus. E que cada um de nós façamos esta oração nesta manhã. Assim eu agradeço por este ensinamento. Em nome do Cristo crucificado. Amém? Que tenham todos um excelente domingo na presença do Senhor.